Saudações, jogadores! Eu sou Leonardo Zamparo e você está assistindo ao segundo vídeo de desenvolvimento do Voxel Gang. No vídeo de hoje iremos elaborar a parte do subsolo do nosso jogo, onde iremos criar minérios, cavernas e de quebra vamos fazer uma forja para derreter os minérios que criaremos neste vídeo. Existem várias técnicas que podemos utilizar para criar as cavernas do jogo. Podemos utilizar Noise 3D, assim como usamos para fazer a nossa superfície ficar detalhada. Mas se você lembra do vídeo anterior, eu disse que usar Noise 3D é bastante pesado, principalmente pelo fato de que estamos usando voxels com escala de meio metro, o que é 8 vezes mais pesado para calcular do que blocos de 1 metro, já que estamos falando de um volume. Então o que podemos fazer para criar cavernas sem deixar o jogo pesado? Bom, podemos criar algumas etapas de noise em 2 dimensões ao invés de 3. Para criar as cavernas, vamos criar um noise normal, que determina a altura da nossa caverna, e um noise rigid, para determinar o contorno da nossa caverna. E agora nós temos a base da nossa caverna, mas as cavernas estão ainda muito flat. Então para isso vamos adicionar a famosa derivada do nosso terreno. Mas não uma, iremos adicionar 2 derivadas do clima, sendo elas a temperatura e umidade. E ainda iremos usar um terceiro noise para criar uma distorção entre essas derivadas. E o resultado é este, meus amigos. Eu regulei os parâmetros da caverna para que elas fiquem conectadas, como um túnel que interliga o mapa inteiro. Agora vamos limitar a altura da nossa caverna, porque se liga nisso aqui. A caverna pode aparecer no meio dos rios e também pode criar buracos no terreno, que é algo que não queremos. Para resolver isso, reduzi a altura máxima da caverna com base na altura da superfície mais baixa. E agora que as cavernas estão surgindo no mundo sem quebrar o terreno, vamos aumentar a quantidade de cavernas adicionando mais camadas de caverna ao mundo. Então criei mais 2 camadas de caverna com tamanhos distintos, de forma que elas possam se interligar. Para adicionar um nível de variação para os blocos da caverna, vamos usar a derivada previamente calculada para criar blocos de terra em alguns pontos da caverna. Mas eu acho que ainda podemos ter cavernas aparecendo na superfície, pois no momento nós bloqueamos isso de acontecer. Para fazer isso ser gerado da maneira certa, eu criei uma etapa para determinar onde temos estes paredões de pedra, através da diferença entre a altura da superfície mais baixa e a superfície mais alta, de forma que agora as cavernas possuem entradas na superfície, porém usaremos a altura da superfície mais alta apenas longe dos rios e oceanos. Ainda faltam algumas coisas para terminar o nosso subsolo, mas me diga aí nos comentários o que você achou de como está ficando, eu quero muito saber sua opinião. Agora que temos as cavernas completas, vamos passar para a próxima etapa e criaremos os modelos de minério do jogo. Vamos criar o bloco de ferro, de cobre, de chumbo e de ouro. Para colocar os minérios no mundo, iremos usar a mesma abordagem das cavernas, com a diferença que o contorno da camada de minérios não será um noise rigid, mas um noise normal. Também iremos criar mais 2 etapas para definir a raridade dos minérios, onde a primeira é determinar o tipo de minério que será criado e a segunda etapa é definir a quantidade que cada minério irá aparecer. Agora é só criar mais camadas de minério para aumentar a quantidade de minérios no mundo e está pronto o nosso subsolo. Agora precisamos criar uma forma de trabalhar com estes minérios. Para isso, iremos criar uma forja. Minha ideia é criar uma ferramenta para criar entidades de forma que seja fácil de replicar em várias máquinas diferentes. Então para isso eu criei uma classe que se chama Reator. Ela será a base utilizada para criar as demais reações do jogo. Irei criar um reator de consumo para consumir combustível e outro reator que irá checar se o reator de consumo está ativo para executar uma reação de converter o minério em sua versão derretida, que será descrita nas categorias do item. Então agora é só colocar os minérios na fornalha e olha só, meus amigos, temos os minérios sendo derretidos em lingotes. Com isso terminamos de fazer a primeira versão do nosso subsolo. Se você puder me fortalecer com um like para ajudar o vídeo a pegar uma maior relevância, você vai me animar muito a postar mais vídeos aqui no canal. Semana que vem falaremos das estruturas procedurais e da Vila de Orc. Rapaziada, vídeo novo saindo toda quarta. Espero você semana que vem. Um grande abraço e fui!